Que ela esteja sempre sendo derramada nas suas vidas e nas suas famílias. É uma grande alegria podermos compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos nesta noite. Talvez os irmãos estranhem um pouco o sotaque também, que também eu sou nordestino como a pastora, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, mas amo o Rio Grande do Sul, né? Tenho minha família, constituí a minha família aqui no Rio Grande do Sul. E nesta noite, irmãos, nós iremos dando sequência às aquelas ministrações, pregações sobre as parábolas de Jesus. Nós iremos então juntos crescermos, nos alimentarmos da palavra do Senhor sobre a parábola da candeia. Está lá em Marcos, no capítulo 21, Marcos capítulo 4, versículo 21 ao 23. Então Marcos capítulo 4, versículo 21 ao 23. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhes, Jesus fazendo uma pergunta, e disse-lhes, porventura a candeia é para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Antes não vem para se colocar no velador? Porque não há nada encoberto que não seja manifesto, e nada se faz em oculto que não venha ao conhecimento de todos. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, nesta noite então nós iremos compartilhar com os amados irmãos sobre a parábola da candeia. Eu gostaria de refletir algumas coisas com os irmãos. Algo interessante nessa parábola é que nós temos Jesus neste momento, neste relato que Marcos faz, ele coloca como pergunta. Nos outros livros, nos outros evangelhos que relatam esta informação sobre a parábola da candeia, seria, traduzindo para o nosso dia, seria lâmpada, né? Seria uma lamparina, né? Então, nessa parábola ele faz uma pergunta. É muito interessante, então, quando nos outros evangelhos, em Mateus está esse relato, em Lucas, ele coloca de maneira afirmativa. Então, o que chamou a atenção foi que a gente, então, quando alguém nos pergunta, nós temos que pensar a respeito das respostas. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Talvez isso também, a gente buscando para compartilhar com os irmãos esta porção da palavra do Senhor, e a gente viu que o Evangelho de Marcos é um evangelho extremamente prático, né? Ações se acontecem sucessivamente, e inclusive relatos de alguns estudiosos da Bíblia, este evangelho ocorrem 18 milagres e apenas 4 parábolas Jesus conta nesse evangelho. Então é algo extremamente prático, né? A mensagem do Senhor é trazida dos evangelhos, e esse evangelho tem essa característica prática. Talvez Jesus tinha como intenção fazer com que nós refletíssemos, né, sobre estas informações. Fala que essa parábola o Evangelho de Marcos foi escrito, então, provavelmente em Roma, por Marcos. Ele tinha o objetivo principal, primeiro chegar aos romanos, né, para nós, então, nos contextualizarmos com as informações deste trecho bíblico, né. E eu gostaria de refletir com os irmãos, já que Jesus fez a pergunta, então, em 3 perguntas, que nós pudéssemos, então, estar refletindo e nos alimentando da palavra do Senhor, amém? Então, o que representa este fogo? O que representa o fogo nesta parábola? O que representa o fogo nesta parábola? E orando e buscando a Deus e conversando com o Pai, entendi que o fogo representa, e há respaldo para isso, a presença do Senhor. O fogo representa a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente, para os irmãos que estão começando na caminhada da fé, a gente vai sempre aprendendo as coisas da palavra de Deus. E esse trecho que nós lemos, ela está numa parte da Bíblia que chamamos de Novo Testamento, que é uma fase, uma época então que Jesus veio à Terra. Nós temos outra parte da Bíblia que Jesus estava na Terra, né, fisicamente. Então, quando Jesus foi elevado ao céu, então começou a escrever-se o Novo Testamento. E nós temos uma parte que chamava Velho Testamento, né? E lá no Velho Testamento tem um livro chamado Deuteronômio, que a gente vê que Deus estava presente lá no Antigo Testamento, já no meio do seu povo. Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 35 a 37, diz assim: o fogo representa o poder de Deus, ele diz, a ti te foi mostrado porque soubesses que eu sou o Senhor teu Deus, e não há outro Deus senão Ele. Dos céus fez chover a sua voz para te ensinar,
e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouvi as suas palavras, porquanto antes amou os teus pais e escolheu a sua descendência, e te tirou do Egito, ele mesmo está presente e é a sua força. Então Deus se comunicou com o povo, falou com o povo através do fogo, falou com o povo através do fogo. Então este fogo representa, entendemos que este fogo representa a presença de Deus. E aí, irmãos, vou fazer as perguntas para mim. Se couber para a vida dos irmãos, glória a Deus. Se não couber, os irmãos levem para aqueles que precisam. Então eu vou me perguntar, como está o fogo de Deus na minha vida? Como está o fogo do Senhor dentro do meu coração? Como está a presença? Então representava a presença de Deus. Este fogo foi mostrado para o povo. Então, para que o povo entendesse, né, algumas ministrações o apóstolo nos mostrou, ensinava aqui então que por meio de parábolas nós aprendíamos da palavra do Senhor através de coisas simples do cotidiano. A parábola já foi explicado várias vezes, mas então a gente entendeu uma coisa do contexto que nós vivemos e depois trazido para ensinar uma realidade espiritual, um princípio. Então o Senhor, Ele representa o fogo nesta parábola. Como está o fogo de Deus na minha vida? Como está o fogo dentro do meu caminhar com o Senhor? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A presença de Deus no meio do povo, irmãos. Se você quiser dizer aleluia, está na bênção. Se você não quiser dizer nada, está na bênção. Se você quiser dizer glória a Deus, está na bênção, porque nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai há liberdade, é uma liberdade ordeira, louvado seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui, quando essa presença do povo, quando essa presença de Deus esteve no meio do povo, 3 coisas aconteceram, vieram, dentre outras coisas, mas dirigido pelo Espírito Santo, a gente entendeu isso. Então, o povo teve então provisão, proteção e direção. Então, provisão, proteção e direção. A presença de Deus, ela traz as nossas vidas, irmãos, traz na minha vida provisão, direção e proteção. Amém. No livro de Números, no capítulo 9, versículo 15 ao 18, diz assim: no dia que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até pela manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se colocavam em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel se acampavam, onde a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Então nós entendemos que a presença de Deus é fogo. Nós entendemos que a presença de Deus, ela nos traz 3 situações, 3 propostas: proteção, direção e provisão. E aí quando nós fazemos uma analogia para a nossa vida dos dias de hoje, quando nós trazemos para os dias de hoje, nós podemos nos perguntar, já que é tudo sobre pergunta: nós estamos embaixo da nuvem, embaixo do fogo? Onde nós estamos? Gostaria de encorajar os irmãos para que nós buscássemos a proteção do Senhor. Gostaria de encorajar os irmãos para que nós buscássemos a proteção do Senhor, estivéssemos embaixo o Senhor, Ele é o mesmo, Ele vai permanecer. Às vezes a posição que o Senhor então se coloca para nos abençoar, ela está definida. Às vezes nós é que saímos dela, não é verdade? Às vezes a posição é essa aqui que está fazendo sombra no púlpito, e se eu sair, eu saí. E é muito ruim, irmãos, a gente ficar sem a proteção do Senhor. E nós podemos buscar essa proteção nos dias de hoje, apesar de que não existe o tabernáculo, que os irmãos que estão começando a ler a palavra vão conhecer depois isso. Era uma estrutura física, que ela tinha uma realidade espiritual para o povo de Israel, e hoje nós somos o tabernáculo, nós somos o lugar onde o Senhor deseja estar com o seu fogo, nós somos a casa de Deus, onde o Senhor quer fazer morada. E nós estarmos, irmãos, sem a proteção do Senhor, não é nada bom. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, é interessante chamar o Senhor para participar conosco, para que a proteção dele esteja sobre nossas vidas. Um dia eu estava, para louvor e honra e glória do Senhor, estávamos em Manaus, a gente já morou em vários lugares do Brasil, e nós tínhamos um passeio de barco, as famílias dos militares ali estavam indo de um passeio de barco,
e nós estávamos vários comandantes ali. Eu era, creio que naquele momento, um dos menores dentro da hierarquia, do grau hierárquico do exército, mas o dono do barco. É muito comum em Manaus fazer passeios de barco e a gente almoçar em determinado lugar ou fazer um passeio, e eles organizam. E aí o dono do barco falou: tem alguém que gostaria de orar para que nós tenhamos a proteção de Deus nesta viagem? Aí eu olhei e falei: esse negócio é comigo aí, então vamos orar. Levantei o braço lá e falei: com certeza. Aí fui lá na frente e oramos. 10 minutos depois, o filho do comandante, ele caiu do barco, mas alguém pegou na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chamamos, irmãos, nós estamos na presença de Deus, a proteção, e todo mundo ficou. E eu glorifico ao Pai, porque a gente convidou o Senhor para estar nos protegendo ali. Aonde eu tenho convidado o Senhor para estar em minha vida? Onde eu tenho convidado, amado? Onde nós temos convidado o Senhor para estar em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Isso é um exemplo de proteção, irmãos. Outro dia eu passei por uma situação, até compartilhava com o apóstolo, bem interessante, quando eu abri mão de proteção do Senhor. Em 3 meses bateram no meu carro 3 vezes. 3 vezes bateram no meu carro. Eu falei: Jesus amado, eu aprendi com um pastor que me educou, me alfabetizou na fé. A gente tem que perguntar assim: para que aconteceu isso? E não por quê. Na 3ª vez, eu quase fui arremessado fora do carro. Eu falei: Senhor, para que aconteceu tudo isso? O Senhor disse para mim: para que você entenda que sem a minha proteção, você é vulnerável. Já não estava mais chamando o Senhor para ir comigo. Vamos comigo, Senhor, vamos dar uma volta. Vamos nisso comigo, Senhor, entra. Já não estava fazendo isso. Então, estou testemunhando para glorificar o nome do Senhor, que nós não façamos. Se você conhece alguém que está abandonando a proteção do Senhor, fortaleça esse irmão, traga o fogo de Deus para a vida dele, louvado seja o nome de Jesus. E eu comecei a buscar o Senhor e conversar com ele, mas não vinha resposta para que estava acontecendo isso. Aí o Senhor falou ao meu coração, em Jeremias 29:15, que diz que buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, aleluia. Às vezes o fogo não vem, irmão, porque não é de todo o coração. Às vezes eu abandonei o primeiro amor, às vezes não estou com aquela vontade de buscar o Senhor, aquele combustível às vezes está pouco, e que nós possamos então, em nome de Jesus, aquecer o nosso coração, querermos a presença do Senhor, não abrirmos mão da presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor nós não teremos proteção, amado, nós não teremos proteção. E eu fiquei pensando naquilo: Senhor, aleluia, eu tenho que buscar mais, eu estou buscando a presença do Senhor. O Senhor falou isso comigo, Jeremias 29:13, perdão, irmãos. Então a resposta do Senhor, ela veio para me mostrar que eu não posso me emancipar, não posso me emancipar, determinar as coisas. Eu tenho que estar onde o Senhor determina que eu esteja. Onde é que o Senhor deseja que você esteja, que nós estejamos? Onde é que Ele deseja? Sobre a proteção, sobre o fogo, e isso inclui em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que perguntar para o Senhor: Senhor, aonde é que está a Tua presença? Onde é que está o Teu fogo? Às vezes nós estamos com ele dentro de nós, mas ele está apagado. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, reacender, colocar combustível, fortalecer este fogo dentro de nós. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. A presença de Deus também, irmãos, é provisão. A presença do Senhor também reflete provisão em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos aqui uma passagem que o Senhor fala, irmãos: te conduzi, aleluia, lá em Números, te conduziu por aquele, Deuteronômio 8:15-16, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões e de secura, e que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e ao final te fazer bem. Então vejam, irmãos, na verdade, todos nós estamos no deserto. Alguns estão entrando, outros estão no meio, e outros estão saindo. Onde eu estou agora? No meu deserto. Porque o deserto é lugar de aprendizagem. O deserto é lugar de fortalecimento. E aí quando a gente fica desnudo da presença do Senhor, a gente fica sem os nossos recursos, às vezes materiais, nossos recursos humanos, e aí a gente vê a provisão de Deus. O Senhor levou aquele povo, às vezes então somos levados, irmão. Se você for levado para um deserto, o Senhor quer te ensinar algo. Ele quer te ensinar algo.
Então, se você está no deserto, irmão, não desanime, não desanime, vamos juntos, compartilhe com alguém, busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor para que o fogo de Deus, ele aqueça o seu coração, e você entenda que Ele te sustenta, que Ele conhece as tuas necessidades, que Ele sabe. Nós vemos a descrição desse cenário, era um cenário complicado, deserto não tem nada, né? Nós que somos da região nordeste, né, pastor? Pastor, nós sabemos o quanto, quando chove pouco, é uma região que a precipitação pluviométrica é muito pequena, chove pouco, e às vezes quando eu vou, pastor, a gente vai até o nordeste, na época que chove, a gente é irreconhecível, porque não tem quase nada de vida, né? E quando a gente vai numa época de chuva, então o Senhor está falando aqui, então, que o povo estava no deserto. Você já passou por desertos, irmãos, às vezes não é bom no momento, mas é interessante a gente aprender o que Deus quer. Para que estávamos no deserto? Às vezes a gente murmura, né? Às vezes a gente reclama do deserto. O povo, teve alguns que reclamaram do deserto, que assim, eu quero voltar para lá, que aqui, pelo menos lá a gente tinha comida, pelo menos lá nós tínhamos pão, aqui a gente vai ter o quê? Né? Então o Senhor, Ele proveu para o povo aquilo que eles necessitavam. Lembra, irmão, que se você estiver no deserto, o Senhor vai te sustentar. Se você estiver no deserto, o Senhor vai te proteger. Se você estiver no deserto, o Senhor vai te orientar, amados, porque às vezes as coisas, muitas vezes não acontecem como nós queremos, né? Às vezes a gente começa assim, eu penso a minha opinião. Eu estava meditando sobre isso, né? A palavra Deus em português, isso acontece em português e espanhol. Em português, a palavra Deus, no meio tem eu, então eu tiro Deus e fica eu. Olha, eu acho que não é assim, eu acho que já o meu deserto já está bom, já acabou. Então, se nós tirarmos então o D, a letra D e a letra S do nome Deus, fica eu. Então significa que, então agora tomarei o controle da minha vida, e eu vou estar abrindo mão de aprender, irmãos. E deserto é processo, deserto não é assim, é processo. Nós precisamos, quanto tempo o povo ficou no deserto? Para aqueles irmãos que não estão familiarizados com as Escrituras, Deus escolheu um povo lá no Antigo Testamento e levou esse povo para um lugar abençoado, só que foi durante 40 anos, e a cada dia Deus dava uma oportunidade de aprendizado para eles, e a cada dia Deus operava um milagre, e a cada dia Deus mostrava o seu poder, a sua força, a sua autoridade, e o povo às vezes não reconhecia, se rebelava, irmãos, contra Deus, às vezes se rebelava contra a autoridade de Deus. Um pequeno testemunho também, rápido, irmãos. Um dia eu estava, né, pastor, a gente, assim que se converteu, estava então buscando a Deus, orando, eu sou militar do exército, e entre o intervalo de uma instrução ou outra, nós chamamos as aulas para os militares de instrução, de madrugada eu fui orar, terminei a minha instrução e fui orar, terminei de montar a minha instrução e fui orar, e buscando a Deus, e buscando o fogo do Espírito Santo de madrugada. Aí o meu superior hierárquico me chamou para eu ir lá cumprir uma missão. Eu fiquei indignado. Falei, rapaz, eu estou me consagrando, uma hora de eu consagrar, o rapaz vem. Depois eu fui olhar, irmãos, ler Romanos 13. Toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. O que resiste à autoridade resiste ao próprio Deus. Aquele que não submete à autoridade está resistindo o próprio Deus. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Me consagrei na hora. Fiquei mais consagrado. Então, por quê? Porque às vezes a gente quer a nossa vontade. Eu tinha terminado a minha atividade já, mas aquele homem, ele tinha autoridade sobre minha vida para me dar ordem. E eu tinha que cumprir uma ordem e não reclamar. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós aprendemos que há provisão, irmãos, e nós aprendemos que há proteção. Louvado seja o nome de Jesus. E nós aprendemos, vamos ver também que há direção, porque no texto que nós lemos anteriormente diz assim, que aonde a nuvem parava, a coluna de fogo parava, o povo parava. Vamos pensar juntos, irmãos, aonde está o fogo de Deus para a minha vida? Em que posição ele está? Ele está mandando eu avançar? Ele está mandando eu parar? Ele está mandando eu aguardar? Então, para que nós pensemos sobre isso, porque é o Senhor, irmãos, não somos nós, é Ele, por meio dele são todas as coisas, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, Moisés reconhecia
a importância da presença de Deus. Em Êxodo capítulo 33, versículo 15, o Senhor disse, Moisés disse para Deus, Senhor, se o Senhor não for conosco, que nós não saiamos daqui. Que não saia daqui. Então, quando nós formos tomar uma decisão, irmãos, para ir para determinado lugar, vamos conversar. Senhor, o Senhor vai comigo nesse negócio? O Senhor está comigo nesse negócio? Está comigo? Tá, aí o Senhor vai falar contigo. Não é na hora que a gente quer, né, irmãos? E nem da forma que a gente quer. Deus se manifesta de multiformes sabedorias. Às vezes Deus vai usar, então, uma situação. Eu já vi um irmão que Deus usou uma folha caindo para falar com ele. Deus está sempre falando conosco. Primeiro, pela sua palavra. Então, Moisés entendia a presença de Deus. Ele disse, se tu não fores conosco, não nos tires deste lugar. Não vá para o lugar, irmãos, que o Senhor não te mandou ir. Não vá. Não vá. Louvado seja o nome de Jesus. Eu contava para o apóstolo que um dia eu estava orando, né? E disse, Senhor, eu não vou ficar mais na IBN, não. Eu vou sair. Eu quero trabalhar com adolescentes, com coisa. Não quero, não. Vou embora. Decidi. Aí fui orar. Fui orar e Deus falou comigo, quando foi num dia, um sonho, chegou uma pessoa que tem autoridade sobre a minha vida e falou assim, você vai ficar no lugar onde você está. Eu olhei para ele, você vai ficar... Na outra semana a pastora começou a Star Teams. O problema, irmãos, não é o local, irmãos. É nós ouvirmos a voz do Senhor. É nós sabermos onde está a presença de Deus. É nós ouvirmos, eu gostaria de te encorajar com isso, de fortalecer a tua fé com isso, de ativar no teu coração a presença do Senhor, a chama do Espírito Santo dentro do teu coração, para entender que é o Senhor que dirige, é Ele que é dono das coisas, Ele que determina, Ele que manda, e cabe a nós obedecer ou não. Ele nos ama, Ele nos dá a opção, sim ou não. Ele diz sim ou não. A gente diz sim ou não para Ele, Ele respeita o nosso posicionamento, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós aprendemos então, irmãos, nós crescemos juntos então sobre provisão, proteção e direção. E a segunda pergunta para a gente conversar nesta noite, para a gente se alimentar junto, é como manter o fogo de Deus aceso. Como eu mantenho o fogo de Deus aceso na minha vida? Ouvindo a voz do Senhor. Uma das opções é ouvir a voz do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 10, o Senhor conversando com um jovem chamado Samuel. E o Senhor chamou ele, Samuel, Samuel. A Bíblia diz nesse relato que a chama do Senhor estava se apagando. Às vezes, irmão, a chama do Senhor está se apagando dentro das nossas vidas. Mas a gente se envolve com tantas coisas e deixa aquela chama se apagar. Que o Senhor não permita que esta chama seja apagada no teu coração. Se você conhece alguém que está com a chama apagada, socorra ele, ajude. E o Senhor falou então, Samuel, Samuel. Ele não entendeu. Quem sabe nesta noite o Senhor está falando comigo, Jair, Jair. Quem sabe o Senhor está falando com, eu vou pegar o exemplo do meu filho, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel. Samuel não conhecia, porque não conhecia a palavra do Senhor ainda, e depois o relato um pouquinho mais da sequência desse texto, o sacerdote era Eli naquele período, e quando ele conversou com Eli, porque Eli já não estava mais com a chama de Deus acesa no seu coração, já não existia mais aquela chama ardente. Então o Senhor chamou outra pessoa, mas o Senhor está te chamando, irmão, nesta noite, aleluia, para que se você estiver com a sua chama apagando, que Ele venha reacender na tua vida, que Ele venha fazer com que você seja cada vez mais cheio da presença de Deus, aleluia, que você seja cada vez mais, irmãos, um instrumento de Deus, um pavio cheio da presença de Deus, e que você, aonde estiver a planta do teu pé, ali a presença do Senhor se manifeste com autoridade, com intrepidez, com coragem, com determinação, mas sempre, irmãos, para a glória do Senhor, irmãos, porque o Senhor não aceita, o Senhor não divide a sua honra com o homem. Nós temos que glorificar ao Pai, e Ele coloca então situações, circunstâncias, momentos, crises, né, apóstolo, para a gente então entender aquilo que Deus está querendo falar conosco, aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Então nesta noite nós podemos refletir, eu estou no deserto? Onde está a presença de Deus? Eu estou ouvindo o Senhor falar comigo, aleluia. Nesta noite eu estou ouvindo o Senhor falar comigo através da oração diária, a minha oração diária, o meu devocional diário, através da leitura da palavra. Eu tenho ouvido, assim que nós sejamos como foi o nosso amigo Samuel. Ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor está chamando cada um de nós.
está nos chamando pelo nome. O Senhor conhece pelo nome. Nós sabemos que existem quantas pessoas no mundo? Bilhões de pessoas, mas nenhuma é igual a outra, porque nós temos impressões digitais diferentes. E talvez alguém esteja pensando: não, irmão, mas assim, eu não sou tão importante para o Senhor. Não sou tão importante. O Senhor não me chama pelo nome, Ele te chama, amado. Abre os teus ouvidos, irmãos. Irmãos, Satanás, ele quer destruir as nossas vidas, mas em nome de Jesus ele não vai conseguir. Ele quer destruir o seu relacionamento, o seu ministério. Ele pode estar dizendo para alguém assim: se você tivesse casado com outra pessoa, seria melhor. Se você tivesse feito tal coisa, seria melhor. Esse si é satânico, irmãos. Satânico é a gente às vezes abre para ouvir coisas que não são a voz de Deus. O Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida, aleluia, a partir da tua vida. O Senhor quer te levar a lugares longes, aleluia, lugares longínquos, para que você possa ser, assim como Samuel fez grandes e maravilhosas coisas em Israel. O Senhor está procurando Samuel. Cada um de nós podemos fazer isso. E não pense que você não tem capacidade, você tem sim. Coloque-se diante do Senhor, chegue perto do Senhor, sinta o fogo de Deus sobre a tua vida. E o Senhor vai te usar grandemente, assim como usou Samuel. E como manter este fogo aceso também, irmão? Lendo a palavra do Senhor. Lendo a palavra do Senhor. A maior profecia que tem a palavra do Senhor. Lá em Salmo, no capítulo 119, versículo 105, nós conhecemos: é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Aleluia. Então que nós possamos então acender este fogo, manter este fogo aceso, lendo a palavra, aquilo que Deus tem em nossas vidas. As promessas estão na palavra, irmãos. Às vezes a gente pode ler pouco, mas vamos então nos fortalecer e lermos mais, e lermos de novo. Eu já li, ler de novo, eu já li uma vez, já li de novo, vou ler de novo, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, apto para discernir as intenções da alma e do espírito, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós ouvimos outro dia que a palavra fala com alguém de uma forma e com outro de outra, porque ela é viva. Ela é viva. O que Deus tem falado comigo nesta noite? O que Deus tem falado comigo nesta noite? Tem falado conosco como igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Outra forma de nós mantermos o nosso fogo aceso, irmãos, é nos enchendo da presença do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. João Batista, falando em Lucas capítulo 3, versículo 15 e 16, ele disse: estava o povo em expectação, pensando todos em seus corações que João era o Cristo. João respondeu a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de atar as sandálias seus pés, e ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo, aleluia. Ele batiza com fogo e com Espírito Santo, aleluia. E quando nós estamos, irmãos, com o fogo aceso, nós não nos aquietamos, nós não nos acomodamos, nós queremos fazer algo para o Senhor. Nós nos apresentamos voluntariamente na nossa igreja, onde nós congregamos, e pastor, pastora, eu estou aqui, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer na obra do Senhor? O nosso coração está aquecido, inclinado para contribuir na obra. Louvado seja o nome de Jesus. É o Espírito Santo, irmãos, que faz isso. Aleluia. É o Espírito Santo. E se eu abandonar a proteção, voltando na proteção, que nós aprendemos provisão, proteção e direção, às vezes eu ficarei vulnerável para ser atacado o meu ministério. O ministério que Deus tem na vida de cada um de vocês. O Senhor tem um ministério na vida de cada um de vocês. Mas não, irmãos, não olhe para o outro. Não olhe para o outro. Não posso ficar olhando para o apóstolo Levi. Eu tenho que olhar com ele como o meu pastor, os pastores. Mas eu não sou ele. Não podemos olhar para o outro. Eu sou militar do exército, como eu falei para os irmãos. E a primeira coisa, o Senhor colocou, a primeira coisa que nós fazemos com um soldado, nas primeiras coisas, é pedir que ele escolha a farda dele pelo tamanho. Você calça quanto? Vai escolhendo ali. Quando a gente fica olhando para o outro, a gente tem que pegar a carga dele também. Porque às vezes é muito fácil a gente só olhar, às vezes, os êxitos dele, ou às vezes olhar alguma coisa que ele não fez bem.
mas a gente não pode pegar o uniforme dele e a carga dele. Tem carga que só nós podemos conduzir. E o Espírito Santo vai te fortalecer, amado, para você então cumprir o seu ministério, para você seguir aquilo que Deus tem na tua vida, irmão. Não é na vida do outro, é na tua vida. O Senhor vai fazer aquilo que você sempre sonhou, para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para que o nome dele seja exaltado de acordo com os talentos e dons que estão nas tuas mãos, e eles são únicos. Saiba, se o inimigo fica dizendo para você que você não tem valor, em nome de Jesus está repreendido isso, porque você tem um grande valor. Você tem um grande valor. Se nós tirarmos alguém da terra, a terra fica incompleta, porque aquela pessoa é única. Você é único na presença de Deus, você é único na obra do Senhor. Você é único, amado, e você tem muita coisa para fazer pelo Senhor. Não deixa apagar o fogo do Espírito Santo na tua vida. Não deixa apagar o fogo do ministério que Deus tem na tua vida. Não deixa apagar o fogo, a proteção que é a presença de Deus sobre tua vida. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Inclusive o apóstolo Paulo, ele nos alerta sobre essa questão do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele diz: não apagueis o Espírito. Não apaga o Espírito, para que nós possamos manter acesa esta chama, aleluia, manter acesa a chama do Senhor em nossas vidas, e podermos glorificar ao Pai. E o Senhor vai te chamar para várias missões, amados, para várias missões. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor vai te chamar para várias missões. Ele conta contigo, amado, Ele conta com cada um de nós. Outro dia, depois que eu entendi que estava fora da proteção, depois que eu busquei o Senhor de todo o coração, eu digo: Senhor, mas eu gostaria de falar do teu amor para alguém, de pregar para alguém, de falar começou a reacender aquele fogo do primeiro amor, irmãos. Eu estava ali perto do Hospital Geral de Santa Maria, eu servi ao Exército, na minha última unidade militar foi o Hospital Geral de Santa Maria, e saindo de carro, e aí tinha uma barbearia assim. A gente tem o cabelo baixo, militar, mas gosta de estar sempre, meu cabelo inclusive está grande, né? Apesar de ter pouco cabelo, mas a gente está sempre cortando o cabelo. Eu falei: eu vou cortar o cabelo naquela barbearia. O Senhor me impulsionou para ir para ali. Chegou lá, o rapaz colocou um louvor bem baixinho, e ficamos ali, e aí eu puxei um assunto com ele. Esse louvor é bem bonito, né? Aí ele começou a perguntar onde é que eu congregava, e nós conversávamos. Aí eu falei: eu sirvo a Deus ali, assim, assim. Ele falou: o Espírito Santo disse para mim que você é um homem de Deus, e eu estou afastado dos caminhos do Senhor. A minha esposa foi ontem para a igreja e estava orando. Então, para a honra e glória do Senhor, irmãos, nós oramos. Aquele jovem se derramou na presença de Deus. Ele reaqueceu o seu coração. Nós nos abraçamos. Ele chorou, o corpo dele chega, estava quente de tanto chorar. Ficamos abraçados. O Senhor quer te levar, irmãos, para cumprir o ministério na tua vida. Fique debaixo da proteção, irmãos. O Senhor vai dar provisão, amado. Ele vai dar direção para você seguir. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Senhor tem para falar com você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E o que devemos fazer com este fogo, irmãos? Depois que entendemos que nós reacendemos na nossa vida, depois que nós estamos com ele fortalecido em nossas vidas, o que nós devemos fazer? Nós devemos entender, irmão, nós temos uma responsabilidade diante do mundo. Nós temos uma responsabilidade diante do mundo, aleluia. Talvez nós tenhamos que pegar este fogo, irmãos, e colocar no seio da nossa família. E não adianta a gente olhar para o outro lado, não. Não adianta eu olhar para o outro lado e achar que a outra pessoa dentro da minha família sou eu. É a presença do fogo de Deus. Talvez tenhamos que levar para o seio da nossa família. Talvez nós tenhamos que levar essa nossa luz para os nossos relacionamentos familiares, amar mais, pedir perdão mais dentro da nossa família, nos reconciliar mais com os nossos filhos, para quem é filho, pai para quem é pai, esposa para quem é esposo, esposo para quem é esposa. Talvez eu tenha que levar este fogo para dentro da minha casa, aleluia. Colocar dentro da minha casa, sabe, glorificar a Deus, buscar a presença do Senhor, aleluia. E é uma responsabilidade nossa. O espelho tem que ser grande para mim, aleluia. Que Deus possa nos mostrar aonde colocar o fogo, porque este fogo, quando o Espírito Santo veio à terra, ele ficou dentro de nós, ele ficou disponível para estar dentro de nós. Nós vimos no capítulo 4, no versículo 12 de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo desceu sobre a igreja,
colocou então como chama de fogo repartida na cabeça de cada um deles, aleluia. E eu quero te dizer, amado, que o Senhor te ama muito, amado. Que Ele quer então que este fogo esteja dentro do teu coração, que você esteja levando este fogo para onde há necessidade. Às vezes existem trevas e nós temos a luz. Nós temos a luz, amados. E eu acho interessante quando Deus ele faz pergunta na Bíblia, né? Eu acho muito interessante isso. Então Deus tem um amor muito grande por nós, amados. O profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, o Senhor faz uma pergunta através do profeta Isaías. Ele disse: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta? Se porventura ela se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Então o Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida, amado. Leva essa luz para onde está tendo trevas. Tu vai poder sentir o amor de Deus, amado. Tu vai poder sentir a proteção, amado. Você vai poder sentir a provisão, aleluia. A gente vai poder sentir que o Senhor vai estar operando, aleluia, grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Às vezes eu tenho que levar, irmãos, a presença de Deus, o fogo de Deus para dentro do meu ambiente de trabalho, aleluia. Às vezes, em todos os quartéis que nós passamos, quase todos os quartéis, nós temos alguns irmãos que são militares aqui também, o Mortari, Paulo Mortari. A gente sempre tinha um grupo no intervalo do almoço para orar, pelo menos um dia por semana, a gente ia aprender a palavra, e Jesus alcançava pessoas, pessoas entregavam a vida ao Senhor ali. Então no teu ambiente de trabalho, a presença, o fogo de Deus, ele pode chegar ali. Não é a gente impor as coisas, mas a gente com sabedoria, com direção, com discernimento, entender quando é o momento da gente solucionar. Às vezes, irmãos, a gente muitas vezes participou de alguns assessoramentos aos nossos chefes. Às vezes o seu chefe precisa de um assessoramento justo, com o fogo de Deus. Lembra que a autoridade, ela vem de Deus? E que toda autoridade é ordenada por Deus. E as autoridades precisam, irmãos, de assessores que tenham fogo no coração, de assessores que tenham a visão do Espírito Santo, para eles poderem tomar decisões corretas, aleluia. Isso não nos coloca não nos coloca numa situação de letargia, não pode ser assim, mas a gente, às vezes, nós estamos num lugar para assessorarmos, amém? Lembra aquela menina, estava no Antigo Testamento também, quando aquele homem leproso estava falando que tinha lepra, e ela indicou que em Israel existia um homem de Deus. Ela levou uma palavra para aquele homem, e apontou uma direção, uma solução para a vida dele, aleluia. Talvez, irmãos, eu tenha que alumiar o fogo de Deus com mais intensidade. Às vezes eu posso estar com a chama bem pequenininha, um pouco pequena, e a gente precisa reavivar. Nós precisamos reavivar esta chama em nossa vida, em nosso coração, aleluia. Porque Deus não gosta das coisas pela metade, não, né? É com intensidade. O Senhor gosta com intensidade, irmão. Com valentia, com coragem. Eu não tenho, perde ao Senhor, com coragem, com determinação. Às vezes alguém libera a palavra para nós, eu não aceito a palavra assim. Jesus, eu repreendo. Isso aí vai ser ruim para ti. Repreendido em nome de Jesus. A pessoa fica me olhando. Não está repreendido, não. O Senhor vai me abençoar. E às vezes bênção, irmãos, é deserto. Deserto é bênção. Porque a gente só progride quando a gente enfrenta obstáculos. Qual foi o maior homem, maior rei da história de Israel? O que derrubou Golias. Então eu queria te dizer que tem muitos Golias para serem derrubados, amados. E você, com o fogo de Deus na tua vida, você vai derrubá-los e vai glorificar a Deus, aleluia. Talvez, irmãos, nós tenhamos que convidar o Senhor para Ele nos ensinar a direção de volta à proteção, de volta à provisão, de volta àquele contato com o Pai, aquele contato gostoso com o Pai, com o nosso papai, aquele relacionamento com Deus que a gente fica maravilhado, amado, que é céu na terra, como o apóstolo fala às vezes conosco, né? Então, amados, que nós não deixemos nem a vitória, nem a derrota apagar o fogo, porque tem vitórias que nos afastam de Deus, existem derrotas que nos afastam de Deus, que o fogo ele começa a se apagar, ou às vezes alguém fez uma crítica para nós, e o nosso fogo apaga. Não olhe para o outro, irmãos, olhe para o Senhor. Vamos nós dois
nós vamos olhar para o Senhor, né? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Que nós possamos então com este fogo, aleluia, em nosso coração, né, nos voltarmos para o Senhor, sermos orientados, dirigidos e providos pelo Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, está escrito que, quando fala-se a respeito dessa parábola também, diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as obras, as suas obras, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, a luz, ela também tem um propósito: glorificar. Com as nossas obras, glorificar a Deus, aleluia, glorificar ao Pai. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida, aleluia.